Olá, tudo bem? Sou o João. E hoje vamos trabalhar com um assunto que mexe com a maioria das pessoas que precisam buscar o benefício no INSS. Antes de começar, não esqueça de deixar sua curtida e se inscreva no canal para fortalecer nosso trabalho. Pois bem, esse benefício que estou falando é o auxílio-doença previdenciário ou benefício por incapacidade temporária. Uma das coisas mais importantes ao discutir o auxílio-doença é lembrar que se trata da incapacidade de uma pessoa, que em regra contribua para a Previdência Social, o que significa que a doença não lhe concede acesso ao benefício mas sim à incapacidade temporária ou permanente. A reforma previdenciária trouxe uma grande mudança ao introduzir a expressão benefício por incapacidade temporária, deixando claro que é a incapacidade e não a doença que dá acesso a esse benefício, como já mencionado anteriormente. Essa mudança de nomenclatura facilita o entendimento do verdadeiro sentido do auxílio-doença previdenciário. No caso, é importante avaliar cada caso de incapacidade para o trabalho individual. Pois, mesmo que dois trabalhadores sofram da mesma incapacidade, ela ocorrerá de forma diferente dependendo do estágio da doença, bem como do local de trabalho e das tarefas que executam. Os segurados do INSS podem usufruir do benefício por invalidez temporária, independentemente da situação empregatícia, seja empregado CLT, desempregado, autônomo, trabalhador autônomo facultativo, individual, doméstico ou segurado especial. Mas em todos os casos é necessário que esses trabalhadores cumpram os seguintes requisitos juntos: tenham a qualidade de segurado ou que estejam no período de graça. Tenham cumprido o período de carência. E estejam incapacitados para o trabalho habitual por mais de 15 dias. São requisitos para receber o auxílio-doença. Primeiro, a incapacidade temporária. É a situação em que um trabalhador pode ficar impossibilitado de exercer suas funções devido a uma doença ou acidente que o tenha incapacitado. Para atender ao requisito inicial, deve haver um período de incapacidade temporária para o trabalho regular. Esta incapacidade temporária pode ser entendida como a impossibilidade do trabalhador para cumprir com suas obrigações devido a determinada lesão ou doença. Já, o auxílio-doença acidentário pode ser requerido se o indivíduo ficar incapacitado em decorrência de acidente do trabalho. Vale mencionar que esta incapacidade pode se tornar permanente se não houver previsão para seu restabelecimento requerendo, no caso, o benefício de incapacidade permanente. Segundo requisito é a qualidade de segurado. Todas as pessoas filiadas ao INSS que fazem suas contribuições têm a qualidade de segurado. Portanto, possuem qualidade de segurado. O empregado. O trabalhador avulso. O empregado doméstico. O contribuinte individual. O segurado especial, com ou sem contribuições. E o contribuinte facultativo. Além da incapacidade temporária e a qualidade de segurado, o trabalhador deve ter o tempo mínimo de carência ou estar no período de graça, ou seja, requisitos essenciais para a concessão do benefício. E o terceiro requisito é a carência de 12 meses de contribuição. Para ser elegível e receber o benefício do auxílio-doença, o empregado deve ter pelo menos 12 meses de contribuições em dias antes da incapacidade. Este período é referido como o período de carência e é obrigatório por lei. Mas, atenção! O segurado pode até ficar doente antes desses 12 meses de contribuição ao INSS, mas a incapacidade para ter direito ao benefício só pode ocorrer após o período de cumprimento da carência. Se um empregado contribuinte da Previdência Social não puder mais trabalhar antes de encerrar o período de carência de 12 meses, ele não terá direito ao benefício caso o requeira. No entanto, se tiver sido afastado do trabalho por licença médica justificada, ainda pode receber até 15 dias de salário, cujo encargo é do empregador. Lamentavelmente, se o trabalhador não cumprir a exigência do período de carência, não terá acesso ao benefício por incapacidade temporária após esse período. Nesse caso, o trabalhador poderá ter, em regra, duas opções: retornar ao posto de trabalho imediatamente, ou solicitar a suspensão do contrato de trabalho em razão da incapacidade.
Agora, vamos ver os casos em que a pessoa não tem direito ao auxílio-doença. Perda da qualidade de segurado: quando o empregado deixar de contribuir com o INSS por mais de 12 meses, ou pelo período de carência pré-determinado, seu direito será perdido por falta de pagamento. Segurado recluso em regime fechado: em caso de reclusão do empregado por motivo legal, o auxílio-doença é mantido pelo prazo de 60 dias a partir do dia da prisão. Após esse prazo, o benefício será suspenso. Portadores de doença, lesão pré-existente à filiação no regime geral: se o empregado possui uma lesão ou enfermidade antes de se filiar à Previdência Social. Incapacidade laboral por período inferior a 15 dias, para os segurados empregados: se você estiver doente ou lesionado por menos de 15 dias, a empresa responde pelo pagamento desse período. No caso de doenças consideradas graves, o trabalhador incapacitado não precisará cumprir os 12 meses de carência mínima. A lista de doenças graves é a seguinte: a alienação mental. Distúrbios como esquizofrenia, demência, paranoia e outros podem classificar uma pessoa como incapacitada. A análise de uma junta médica é necessária para isso. B. Cardiopatia grave. Esta doença crônica está ligada ao coração e pode tornar o segurado incapaz de trabalhar ou realizar um esforço físico maior. C. Cegueira. Isso pode acontecer por vários motivos, mas geralmente é causado por glaucoma, retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, entre outros males. D. Contaminação por radiação. A contaminação por radiação pode resultar em doenças como câncer, problemas no trato digestivo, no pulmão, na pele e medula óssea, gerar má formação fetal em gestante e infertilidade em homens. E síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS. A ação do HIV deixa o organismo mais vulnerável a diversas doenças, o que pode incapacitar o segurado para o trabalho. F. Doença de Paget. Esta doença também é conhecida como osteite deformante. Em seu estágio avançado, a doença incapacita os ossos e a medula óssea. Doença incurável e crônica. G. Nefropatias graves. Doenças que afetam os rins, impossibilitando o segurado de trabalhar e levar uma vida normal. São, em geral, patologias com evolução aguda ou subaguda e crônica. H. Espondiloartrose. Doença que acomete a coluna vertebral e a coluna sacral. As vértebras se fundem e isso causa dor e incapacidade de mover a coluna. I. Doença de Parkinson. É uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso central. É crônica e progressiva. Causa rigidez muscular e articular, bem como tremores nos membros inferiores e superiores. J. Paralisia incapacitante e irreversível. A via motora é prejudicada de modo que a capacidade de mover um músculo é diminuída, e isso resulta em lesão destrutiva e degenerativa. Pode ser quadriplegia, paraplegia, entre outros tipos. K. Neoplasia maligna. Doença que afeta as células do corpo atingindo os tecidos. Também é conhecida pelo nome popular de câncer. L. Hepatopatia grave. De forma aguda ou crônica, compromete o fígado, levando o segurado ao risco de morte. M. Esclerose múltipla. Por razões ambientais ou genéticas, esta doença é inflamatória e ao mesmo tempo crônica. Começa a dar sinais no sistema nervoso. N. Hanseníase. Afetando primeiro a pele, depois os nervos, esta doença é uma infecção crônica. Em grau avançado, há perda de sensibilidade e aparecimento de manchas brancas por todo o corpo. U. Tuberculose ativa. Doença causada por bactérias que afetam os pulmões com febre, perda de peso e até morte. Pessoal, hoje ficaremos aqui. No próximo encontro, falaremos do período de graça, os tipos de segurados, a carência para a concessão do benefício e o cálculo do auxílio-doença antes e depois da reforma da Previdência. Antes de encerrar, peço a sua curtida e que você se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais. Até o próximo encontro.